Por que escrever um livro, afinal de contas? Quantas vezes você, que tem vontade de escrever, assim como eu também tive e continuo tendo, não parou para se perguntar: nossa, mas será que vale a pena? Será que o esforço vale a pena? Será que eu vou ser reconhecido? Será que eu vou ter alguma coisa em troca disso? Bom, eu vou te contar uma coisa e eu espero que você entenda esse ponto de vista como parte de uma verdade que você possa ter. Para escrever um livro, você não precisa depender do reconhecimento de outras pessoas. Se você busca sempre o reconhecimento quando você está escrevendo o seu livro ou qualquer coisa que você esteja escrevendo, é bom repensar porque nem sempre o reconhecimento deveria ser aquilo que toma conta do processo da escrita. Meu nome é Denis, sou editor e fundador da editora Develesca, e hoje nós vamos falar um pouco sobre como descobrir Londres com a editora Develesca. Quando eu comecei com a editora em mais ou menos fevereiro de 2020, eu não tinha pretensão nenhuma, na verdade, de editar livros. Eu precisava abrir um CNPJ para prestar contas, para fazer nota fiscal, enfim, trabalhar toda essa parte burocrática em relação ao meu trabalho na escrita, para outras empresas, enfim, para outras pessoas. Porém, na hora de abrir o CNPJ, eu percebi que eu poderia abrir como editor de livro. E aí, quando você abre o seu CNPJ e você tem as opções lá das subcategorias que você escolhe, uma delas é a edição de livro, e a partir de então, uma semente foi plantada na minha cabeça. Eu já tinha vontade de escrever, de forma mais profissional, mas eu ainda não tinha encontrado o melhor caminho. Eu havia publicado a primeira edição do Descubra Londres em maio de 2018, pouco antes de eu casar, e aí a primeira edição do Descubra Dublin, sobre o meu intercâmbio em Dublin, eu publiquei em junho de 2020, um pouco depois de eu ter aberto o CNPJ. Porém, foi a partir de 2021, quando eu entrei num curso de pós-graduação em produção editorial, que a minha cabeça explodiu. Eu percebi que eu tinha em mãos várias ferramentas que eu poderia usar para não apenas escrever meus próprios livros, como também editar de forma mais profissional, entender todos os processos do mercado editorial, da publicação de livro, enfim, da venda de livro, de todo o processo da feitura do livro em si, mas eu também precisava entender isso para outras pessoas, e aí veio a semente oficial da editora Develesca. Aos poucos eu fui criando essa persona da Develesca, aos poucos eu fui desenvolvendo quem seria a editora Develesca, qual seria o propósito dela, a missão, visão, valores, enfim, toda essa parte de transformá-la numa persona, de transformá-la em algo que eu pudesse usar a partir de então para sua comunicação, mas também para que as pessoas pudessem reconhecê-la como uma editora e não apenas uma parte de mim, do Denis, editora independente. É nesse processo que eu tenho trabalhado desde o início das publicações, agora em março de 2023. Aos poucos eu tenho criado essa persona da Develesca, postando, falando como se fosse a Develesca, criando conteúdo base para que as pessoas conheçam a editora, para que as pessoas entendam o que é a editora Develesca, afinal, e para que serve a editora e para quem ela é, e ao mesmo tempo as pessoas conhecessem o primeiro trabalho da editora, que é a segunda edição do Descubra Londres. Então tudo isso faz parte do universo de criação da editora Develesca e também faz parte do lançamento do primeiro livro, que é o Descubra Londres. Aos poucos, o conteúdo da Develesca está descobrindo o seu próprio caminho. Aos poucos eu tenho desenvolvido mais em relação à comunicação visual da editora, mais em relação aos processos relacionados à criação de embalagem, a própria criação de desenvolvimento das capas dos livros, enfim, toda a parte gráfica, toda a parte visual também dos livros, toda a parte de comunicação da editora. Eu acho que isso tudo é muito importante ser feito de forma gradual, porque eu quero sentir essa evolução enquanto a editora já existe, eu quero sentir que ela está se desenvolvendo, que ela está saindo do ponto A até o ponto B e daí em diante. Por isso, eu acredito que tudo precisa começar de alguma forma. E com a editora não seria diferente. Porque se eu parasse para pensar em todos os processos, em tudo que deveria ser feito, em tudo que eu deveria preparar antes, eu muito provavelmente acabaria desistindo, porque muitas pessoas não sabem, mas todo esse processo que está por trás das publicações, dos videozinhos, das artes bonitinhas, ou nem tanto às vezes, tudo isso que está por trás dá muito trabalho, tem muito planejamento, tem muito estudo, tem muita pesquisa. Tudo isso faz parte do processo de evolução da editora, e eu quero deixar isso muito claro desde o começo. Com a segunda edição do Descubra Londres não foi diferente.
O livro, como eu falei, é uma segunda edição, é um desenvolvimento do que foi feito lá em 2018. Existem vários processos no meio desse caminho, muito antes da própria editora Develesca existir. E aos poucos eu fui percebendo que o potencial mercadológico do livro, e não apenas a parte ideológica, a parte de mostrar para as pessoas como o intercâmbio pode ser bom e tudo mais. Eu sei que pode, e esse é um dos objetivos do livro, mas eu precisava pensar no livro como algo mais atraente. Não é à toa que o primeiro livro, lá de 2018, teve uma finalização muito simples, era tudo muito objetivo, era tudo muito naquela questão de eu preciso realizar, eu preciso colocar esse livro em prática. Agora que eu descobri que existe autopublicação, eu preciso colocar esse livro em prática. Eu preciso mostrar para as pessoas que fazer intercâmbio é uma coisa muito interessante e que é possível para quem se planeja. É possível mesmo que a pessoa não tenha dinheiro logo de imediato. É possível se planejar e é possível viajar. E aos poucos eu fui planejando e fazendo todo o processo de conteúdo, de compilação de textos, enfim. Fui fazendo tudo para transformar os textos que eu gostaria e preenchendo as lacunas desses textos em um produto em si. Porém, é como eu falei, tudo faz parte de um processo. E aos poucos, essa questão de conhecer melhor a parte de construção de capas, a lógica por trás da construção de capas, a lógica por trás das tipografias, da utilização de cores, a montagem da capa, da quarta capa, da lombada, se houver orelha, se não houver orelha, o que, que isso tem a ver com o miolo, o que, que isso tem a ver com a falsa folha de rosto, com a folha de rosto, enfim, todo esse processo, todos os textos de apoio, tudo isso faz parte da evolução do Descubra Londres. Não é à toa que aos poucos eu fui pesquisando e transformando a ideia do que seria aquele primeiro livro em algo mais interessante mercadologicamente falando, com mais ilustrações, com mais questões relacionadas a como foi a viagem em si e com mais questões que chamassem o leitor para essa viagem a Londres e que ele tivesse vontade também de viajar e conhecer Londres como eu conheci. Mas, como tudo faz parte, erros acontecem e as coisas nem sempre saem como planejado. Então, aos poucos, esse processo de evolução foi tendo aprimoramento gráfico, foi tendo uma espécie de coerência com tudo que eu gostaria que o livro tivesse, com tudo que eu gostaria que o livro oferecesse para o leitor. As coisas foram se encaixando de forma melhor e aos poucos esse projeto foi se transformando na semente da editora Develesca. Isso é muito importante falar, porque sem esse livro talvez a Develesca não existisse e vice-versa. Quando eu coloquei os conteúdos em prática, ou seja, logo que eu voltei do intercâmbio, eu cheguei do intercâmbio no primeiro de abril de 2016, e logo então eu quis colocar num blog que eu tinha, um blog pessoal, alguns textos, alguns relatos de como foi a viagem, algumas dicas, enfim, eu quis trazer isso não apenas para eternizar essa questão de como foi a viagem para mim, mas também para mostrar para as outras pessoas caso elas se sentissem interessadas em ler o conteúdo. Então eu coloquei fotos, coloquei vídeos, coloquei texto, tudo nesse blog. Esse processo foi sendo feito de forma bem descompromissada entre 2016 e 2017. Quando eu descobri a autopublicação em março de 2018, eu percebi o potencial que eu tinha em mãos. E aí então eu quis aproveitar ao máximo. Eu peguei esses textos, organizei tudo, preenchi as lacunas que eu achava que estavam abertas, né, que faltavam de conteúdos, que eu gostaria que as pessoas lessem, porque eu me coloquei no lugar do leitor que tem vontade de conhecer Londres, que tem vontade de descobrir Londres. E aí, quando eu me coloquei no lugar dele, eu entendi que algumas informações necessárias não estavam ainda prontas. Foi então que eu reorganizei, juntei, né, eu fiz esse compilado do que já estava pronto, preenchi as lacunas, redigi, fiz todo o processo de revisão, de segunda revisão, de terceira revisão, fiz todo o processo em relação às imagens, trabalhando as imagens melhor e o que elas significariam em texto, porque eu ainda não havia colocado essas fotos no livro, e aí eu fui montando o livro em si. De março a maio, ou seja, em 2 meses, em 2018, eu deixei tudo pronto, porque eu trabalhei isso com tanto afinco, com tanta vontade, com a possibilidade de realizar esse sonho, não apenas de escrever um livro, mas também de publicar um livro, que
Em 21 de maio de 2018 eu lancei. Na época eu já havia conhecido o Clube de Autores, era a melhor ferramenta que eu encontrei para lançar esse livro, tanto que o Clube de Autores é o atual parceiro da editora Develesca para lançamentos. Todos os livros estarão na plataforma Clube de Autores, que distribui para outros marketplaces, e a partir de então o livro estava à venda. Eu já falei bastante nos vídeos, nos podcasts da editora Develesca, e se você ainda não ouviu, não assistiu, eu recomendo que procure tanto no Spotify quanto no YouTube, Editora Develesca, que você vai ter uma série de conteúdos relacionados a isso. Mas esse processo de evolução da construção do Descubra Londres, ele foi uma parte muito importante porque foi por meio dele que eu desenvolvi algumas habilidades, como análise de conteúdo, como essa visão mais mercadológica do que o conteúdo poderia de fato prestar, né, da utilidade dele para o público e para o leitor, e aos poucos eu fui aprimorando. Então eu realizei diversos testes de capa, de lombada, de quarta capa. Eu quis trazer uma outra lógica de leitura para o livro, apesar de seguir com a mesma coerência que eu já havia feito, mas eu trabalhei muito no Descubra Londres a fim de tornar essa segunda edição, que era algo que eu já estava planejando antes mesmo de colocar a editora Develesca no ar, porque eu queria que a experiência de leitura de quem tem vontade de ir para Londres, de quem tem vontade de descobrir essa cidade, enfim, de quem tem vontade de viajar dessa forma, de juntar essa mistura, né, de expectativas, de planejamento, de muita pesquisa e de situações espontâneas que você se permite quando está viajando, eu quis transformar tudo isso em um novo tipo de conteúdo. Então eu atualizei muita coisa do conteúdo do Descubra Londres, eu coloquei as fotos, coloquei imagens, né, coloquei legendas, e aí eu fui montando a segunda edição, apesar de ainda estar com muitos erros, apesar de ainda estar com muitas lacunas para serem preenchidas. E aí eu pausei a construção dessa segunda edição do Descubra Londres, e aos poucos eu fui trabalhando na semente que era a editora Develesca. Por isso que uma coisa está muito ligada à outra. A construção desse lançamento, desse primeiro lançamento da editora Develesca, tem muito a ver com o processo de feitura desse livro, porque ele foi o meu estágio, ele foi o meu processo inteiro de descobrir a produção editorial de uma nova forma, de me profissionalizar de diferentes maneiras, de me atualizar, de entender outras coisas, de entender outras situações, de reaprender, de baixar a cabeça, engolir meu orgulho e ver que várias coisas que eu estava fazendo estavam completamente erradas. Tudo isso foi parte dessa construção da segunda edição do Descubra Londres. E aí, quando eu pausei e comecei a trabalhar na editora Develesca, eu percebi que eu poderia fazer isso para outras pessoas. Eu percebi o potencial que isso tinha. Eu continuei trabalhando, inclusive, como editor independente. São situações diferentes, são realidades diferentes. Mas dentro da editora Develesca, com o seu propósito de existência, com sua forma de enxergar o mundo, com sua persona em desenvolvimento todos os dias, por meio do conteúdo, por meio da forma como ela interage nas redes sociais, enfim, como ela interage na criação de conteúdo com os leitores, por meio de vídeos, enfim, eu fui chegando a novas conclusões de como eu queria que as pessoas descobrissem Londres novamente. E aí eu cheguei no produto final, né? Aí eu cheguei na segunda edição de fato do Descubra Londres e como eu gostaria que ele fosse enxergado, e aí eu fui construindo minuciosamente essa coleção Descubra, que é uma coleção que eu criei para dentro do selo Maria Fumaça, que faz parte da editora Develesca, relacionada à descoberta de cidades. Então, a coleção Descubra, ela tem esse viés, ela tem essa forma de enxergar, ela pega uma cidade e explora de todas as formas possíveis, criando relatos e criando dicas também. E criando os famosos don'ts, né? Os famosos não faça isso nessa cidade. A primeira cidade escolhida foi a Londres, obviamente, dentro do selo Maria Fumaça, que é o selo de viagem, turismo e intercâmbio da editora Develesca. E aí eu cheguei no projeto do livro, que eu tenho o maior orgulho, que está para ser lançado, que será lançado em 16 de junho, por meio do Clube de Autores,
e chegará em outras plataformas também, né, em outros marketplaces, que é o Descubra Londres, a segunda edição, num projeto visual completamente diferente, um projeto editorial completamente remodelado. Continuei com o propósito de que essa coleção Descubra fosse em pocket, porque eu quero livros que as pessoas podem levar sem ocupar muito espaço, entende? Que elas possam tirar, abrir, escolher, ler, enfim, consultar da forma que elas querem, mas que elas possam armazenar com calma. Essa é a segunda edição do Descubra Londres, que vai chegar no dia 16 de junho. Trabalhei no projeto visual completamente diferente de como eles estavam. E é um xodó poder apresentar. Vou apresentar ainda com mais calma, mas eu acho muito importante que você entenda todos os passos pelos quais eu passei para chegar da ideia lá da autopublicação em 2018, dos relatos de 2016 e 2017 num blog pessoal, até, de fato, um lançamento da editora Develesca, por meio de toda a construção de tudo que foi feito até então. Essa é a forma como eu quero que você descubra Londres comigo e com a editora Develesca. Até a próxima!